Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Paquetá é do Flamengo. Mengão pagará 7,5 milhões por Marcos Antônio. Mexicanos falam de sondagem por Julián Quiñones. River quer negociar Facundo Colídio com o Fla e Michael por empréstimo gratuito ao Santos. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Se você quiser saber tudo sobre o mercado da bola rubro-negro, se inscreva no canal, trazendo o lado de cada versão de tudo que acontece em relação ao mercado da bola rubro-negro. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão. Meus amigos, vamos falar de mais uma saída do elenco, né? Parece que o Michael vai jogar no Santos. É isso mesmo, meus amigos. E mais provável que o Flamengo o empréstimo por um ano com o Santos, pagando todos os salários do Michael sem preço de passe fixado. O Santos tentou até a contratação dele em definitivo por algo em torno aí de 3 milhões de dólares pelo jogador. O Flamengo não é casa de assistência, né, para os demais times. Então, assim, 3 milhões de euros é um valor hoje que não se compra absolutamente nada. O Flamengo não tem que dar mole. Eu acho que o Flamengo vende muito barato os seus jogadores. Então, vai acabar acertando um empréstimo sem preço de passe fixado do Michael, para o Michael ter mais rodagem. Ele ainda tem um contrato longo com o Flamengo, vai jogar gratuitamente no Santos, né? O Flamengo poderia tentar beliscar algum jogador, mas pelo que parece, ele fica um ano no Santos e depois volta ao Flamengo para tentar uma nova negociação. E aí, meu amigo, você fica feliz aí com a possibilidade do, é, do Santos ter o Michael? Escreva aí nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, notícia vinda direta da Colômbia, hein? Um grande clube brasileiro está interessado em contratar Julián Quiñones. A excelente sequência de gols do atacante na Arábia Saudita fez com que seu nome fosse mencionado num dos clubes mais renomados do mundo, diz o jornal colombiano. O nome de Julián Quiñones voltou a ganhar destaque no mercado internacional de transferências. O atacante méxico-colombiano, que vive excelente fase no Al Qadashian da Arábia Saudita, teria atraído interesses de clubes fora do Oriente Médio graças à sua grande capacidade goleadora. Em meio à sequência de gols e atuações decisivas, surgiram rumores que um grande clube brasileiro estaria considerando a contratá-lo. A notícia foi divulgada inicialmente pelo jornalista especialista em transferências Erkin Konur, que indicou que os representantes do atacante o ofereceram ao Flamengo e outros clubes brasileiros. Segundo a reportagem, o atacante de 28 anos foi oferecido ao Flamengo, clube que busca reforçar seu ataque na temporada de 26. O atual campeão da Libertadores América e brasileiro, o atacante de 28 anos tem 12 gols e uma assistência em 14 jogos nessa temporada pelo time saudita. Motivação da oferta: dar-lhe mais visibilidade internacional e mantê-lo no radar da seleção mexicana, visando a Copa do Mundo de 2026. Está aí, meus amigos, o colombiano mexicano, né? Colombiano de nascença, muitos anos no futebol mexicano. O jogador estaria aí se interessando aí a voltar à seleção mexicana, da qual ele já participou algumas vezes com a camisa, foi oferecido aí, e aí tem como grande handicap aí um número grande de gols. E aí, meu amigo,
Você, com a contratação do Paquetá, você traria aí um jogador de segunda linha, né? Vamos lá, né? O Quinones não é um jogador de primeira linha mundial, é de segunda linha, mas para compor o elenco poderia ser uma boa contratação. E outro nome, agora nós vamos sair da Colômbia e vamos para a Argentina, hein? Vamos falar, mais uma vez, de Facundo Colídio no Flamengo. É isso mesmo, né? Facundo Colídio perdeu espaço com o Galhardo e pode sair nessa janela de transferência, diz o jornal argentino, já que o Flamengo considera contratá-lo. Em meados do ano passado, veio à tona que o Flamengo contatou o Colídio diretamente para expressar seu interesse e pedir sua aprovação para avançar nas negociações, incluindo a possibilidade de acionar sua cláusula de rescisão. No entanto, na época, o atacante decidiu permanecer no River Plate. Mas, com o tempo, o atacante perdeu espaço na equipe e foi relegado à reserva de Máximo Salas e Sebastian Druizzi, o que reduziu as chances de sua continuidade no time. Tanto a comissão técnica quanto a diretoria veriam com bons olhos a possibilidade de vender o atacante nessa janela de transferência. E essa situação abre caminho para o Flamengo e outros clubes interessados que façam uma proposta concreta. Facundo Colídio surge como um dos nomes mais ativos no mercado, visto que recebeu diversas propostas recentemente e sua saída do River parece uma possibilidade concreta de transferências. Né? Então, meus amigos, a gente está falando de um jogador que já foi ventilado no Flamengo anteriormente, de novo, com a compra do Paquetá, um jogador de altíssimo nível, né, a gente tem aí possibilidade de ter o Facundo Colídio, né, um jogador com essa movimentação que o Felipe Luiz quer, não com tantos gols como o Quinones, mas são duas opções aí para o ataque do Flamengo, né, em função aí de boa parte da grana está se investida aí no Lucas Paquetá. E aí, meu amigo, escreva aqui nos comentários. Sua participação é muito importante aqui no canal. Você gostaria de um desses atacantes vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Outro jogador, meus amigos, que depois da decisão sobre o impeachment do presidente do São Paulo deve avançar, segundo o jornalista italiano Marcos Manpresso, né, é a contratação de Marcos Antônio pelo Flamengo. Ele tem até o valor da negociação. O Flamengo pagaria ao São Paulo 7,5 milhões de euros pela contratação em definitivo de Marcos Antônio. Ontem o São Paulo teve a sua primeira vitória em 2026 e teve que fazer o primeiro depósito da parcela de 4,2 milhões a Lazio, fazendo o São Paulo ser o dono aí dos direitos econômicos de Marcos Antônio. O Marcos Manpresso diz o seguinte, né, o São Paulo adquire o Marcos Antônio por 4,2 milhões e vende-o imediatamente por 7,5 milhões ao Flamengo, fazendo aí, né, tendo uma mais-valia de 3,3 milhões de euros nesta negociação. Tira o jogador da Lazio, tem essa mais-valia e é capaz de ainda conseguir, entre aspas, o volante Alan como contrapeso nessa negociação. O Flamengo daria o Alan para o São Paulo, pagaria 7 milhões e meio pelo Marcos Antônio, que seria jogador do São Paulo, caso nessa confusão eles tenham pago o que devem a Lazio. Caso contrário, o Flamengo pode ir lá, né, se não tiverem pago, eu não sei quanto tempo tem de esperança, o Flamengo pode ir diretamente a Lazio e oferecer aí 5 milhões e tirar o jogador do São Paulo. O São Paulo está numa bagunça tão grande que não dá para garantir se a Lazio recebeu ou não o dinheiro, mais um reforço para o Flamengo. Meus amigos, vamos lá, Lucas Paquetá, tá? Lucas Paquetá, ele já é jogador do Flamengo. Pode acertar, pode acertar. Como é que estão as negociações, né? O que o West Ham quer? Que o Flamengo pague 35 milhões de euros agora, mais 5 milhões por metas e que o jogador só jogue em junho. Se o Flamengo quiser levar o jogador
definitivamente. São 40 milhões de euros agora, mais 5 milhões em meta, e leva o jogador definitivamente agora em janeiro. Então, o que está acontecendo é o seguinte: entre Flamengo e jogador está tudo certo. Entre jogador, que o jogador vai para o Flamengo, entre Flamengo e West Ham, está tudo certo também. Agora, ou o Flamengo paga 40 milhões com mais 5 de metas, totalizando 45 milhões, e leva o jogador agora em janeiro, ou espera até o meio do ano, o Flamengo paga 35 milhões, quer dizer, se compromete a pagar 35 milhões mais 5 milhões em metas. É essa a situação. Se for a primeira, né, o Paquetá continua jogando no West Ham até o final do ano. Se for a segunda, o Flamengo paga imediatamente, como o próprio Nuno Espírito Santo disse, vai atrás correndo de um jogador para substituir Paquetá. Aliás, né, os jornais ingleses hoje colocam vários nomes aí de jogadores com quais o West Ham está negociando, já contando com a saída de Paquetá. Agora, que Paquetá é do Flamengo, já é do Flamengo, já são favas contadas, pode comemorar. O que a gente não sabe, e vai ser anunciado provavelmente num jantar realizado hoje à noite, eu desconfio que o BAP estará nesse jantar. Tá? Por quê? Porque o BAP postou foto em Roma junto com o Papa. O BAP está aqui na Europa. Eu acho que hoje à noite a gente já sabe, já vai saber que o Paquetá já é do Flamengo, ou ele vem em junho, né? Ou ele vem agora em janeiro, e a diferença de preço é de 5 milhões de euros. Né? Ou seja, ou o Flamengo paga 5 milhões de euros a mais e leva o 5 milhões de euros, paga 5 a mais. Não, 5 milhões de euros são 60 milhões de reais. São 66 milhões de reais. Ou o Flamengo paga essa grana a mais e leva imediatamente o Paquetá, ou paga 5 milhões a menos e leva o Paquetá em janeiro. Agora, que o Paquetá já é do Flamengo, isso já são favas contadas, né? O jogador quer, e quando o jogador quer é muito difícil mudar, Paquetá será jogador do Flamengo, ou no meio do ano, ou agora em janeiro. E você, meu amigo, o que você faria? Esperaria o meio do ano e teria uma economia de 5 milhões, ou pagaria 5 milhões a mais e levaria o jogador agora? Escreva aqui nos comentários. Sua participação é muito importante, como é muito importante o seu like e a sua inscrição no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.